Senta, porque essa novela tá só começando, gente. Davi Brito casou, traiu e ainda foi de camiseta de time pro cartório, enquanto uma segunda Emily aparecia nos comentários do anúncio destruindo o clima de festa em tempo real. E olha que isso é só o começo, tá? Porque essa terça-feira jogou tudo junto num ventilador só. Tinha casamento relâmpago, tinha flagra de swing com 2 mulheres ao mesmo tempo, tinha apresentador perdendo processo por propagar empresa que tomou carro de consumidor e tinha uma famosa pedindo fim das redes sociais de dentro do próprio Instagram. Se você já tá passada igual a gente com o que aconteceu hoje, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem agora é um bafão de proporções que essa internet ainda não processou direito, gente. Vou te contar tudo. Do casamento relâmpago ao flagra cinematográfico, da Emily 1 à Emily 2, do cartório ao swing, do faro ao processo, da Piovani ao isqueiro aceso pedindo o fim do fogo. Mas segura o coração, meu anjo, porque a parte que mais dói ainda tá chegando, e vai doer bonito. E antes que você pense que exagerei nessa abertura, eu preciso te dizer que exagerei nada. Cada vírgula dessa introdução é real, documentada, publicada, fotografada, gravada ou confirmada pela própria pessoa envolvida. Isso aqui não é especulação. Isso aqui é o retrato fiel de uma terça-feira que decidiu fazer história, e quem quiser acompanhar essa saga toda, capítulo por capítulo, bafo por bafo, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque ainda tem muito para sair dessa boca hoje e a gente não poupa ninguém quando a história manda. Olha, eu precisei sentar aqui e respirar fundo antes de começar a falar, porque o dia de hoje jogou muita coisa no ventilador ao mesmo tempo, gente. São 4 histórias diferentes, cada uma mais baforeira do que a anterior, e todas aconteceram no mesmo dia, como se o universo tivesse decidido que a gente precisava sofrer em tempo real. 4 protagonistas distintos, 4 situações distintas, mas todas amarradas pelo mesmo fio invisível que une tudo que fervilha nesse país. A distância enorme entre a imagem que a pessoa projeta e o que está acontecendo na vida real dela. Então vamos com calma, vamos com ordem, mas vamos com tudo. Aqui a gente não esconde nada e não economiza detalhe. E se você ainda não se inscreveu nesse espaço, esse é o momento certo, porque essa história tem capítulo 2 garantido, e quem não tiver aqui vai perder. Vamos começar pelo que mais me deixou sem palavras, que é o Davi Brito, campeão do BBB 24, 7 milhões de seguidores, empresário, criador de conteúdo, homem que virou ídolo nacional em questão de meses depois de sair da casa mais vigiada do Brasil com o troféu na mão e o Brasil inteiro torcendo por ele. Gente, esse rapaz foi ao cartório hoje, numa tarde de terça-feira comum, e saiu de lá casado, com uma jovem chamada Emily Araújo, que ele conheceu há menos de 4 meses. 4 meses, tá? Enquanto você estava tentando decidir se troca de celular ou não, o Davi Brito conheceu uma mulher, namorou, ficou junto, tornou o relacionamento público e foi lá no cartório de Salvador assinar os documentos. De camiseta de time de futebol. Eu não tô inventando nada, gente. Tem foto, tem publicação no Instagram dele, tem documento registrado. O homem foi de solteiro a casado em menos tempo do que a maioria de nós leva para terminar uma série no streaming. E aí você pensa, tá bom, foi rápido, mas tudo bem, amor é amor, cada um sabe da sua vida, quem sou eu para julgar o coração alheio? Mas espera um segundo, porque a história não para aí de jeito nenhum. Enquanto a transmissão estava rolando nas redes e o pessoal ainda digerindo a notícia do casamento, aparece uma outra Emily nos comentários. Uma Emily diferente, uma Emily que ninguém esperava. Essa segunda Emily chegou com informação e sem cerimônia, dizendo que o Davi teria entrado em contato com ela durante o período em que ele já estava com a Emily Araújo. Mandava mensagem, ficava em contato, dava atenção, cultivava o papo. E essa segunda Emily disse uma coisa que ficou grudada na minha cabeça, gente. Ela falou assim, no tom de quem não acredita no que tá lendo: faz menos de um mês que ele tornou o relacionamento público e ele me mandava mensagem? Um bafo desses, gente. Um bafo desses jogado bem no meio da comemoração. Então a gente tem o seguinte cenário montado em cima da mesa. Davi Brito conhece Emily Araújo, os dois ficam juntos, ele aparentemente ainda tá mandando mensagem para outra Emily durante o mesmo período, torna o relacionamento público e semanas depois tá no cartório de Salvador assinando papel. De camiseta de time. Olha, eu já vi muita coisa nessa vida, mas a velocidade desse homem faz o Flash parecer lento demais para competir.
E o mais impressionante é que ele publicou o casamento nas redes com a maior tranquilidade do mundo, celebrando, colocando aquela frase linda de que a assinatura representa o começo de uma nova etapa nas vidas deles dois, e ainda avisou que vão fazer festa para comemorar com amigos mais pra frente. Festa, depois de tudo isso. Que criatura, gente. Achei um luxo, tá? Um luxo de vida completo. E os comentários na internet, pelo amor de Deus, foram um espetáculo à parte que merecia ingresso. Tinha gente comemorando, tinha gente chocada, tinha gente fazendo piada, tinha gente sinceramente feliz pelo Davi, e tinha a segunda Emily ali no meio de tudo isso, quietinha com a sua informação, derrubando o clima de festa como quem não quer nada. A internet não tem misericórdia, né? Você anuncia o casamento e em menos de uma hora já tem thread de 20 partes analisando cada detalhe da foto do cartório, o modelo da camiseta, o sorriso de quem parece mais ou menos confortável, a fonte usada na legenda. Ninguém passa nada. Mas calma que a gente ainda nem chegou na parte mais pesada do dia, e eu ainda tenho muito bafo para entregar. Então se inscreve agora porque o que falta ainda vira tudo de cabeça para baixo e você não vai querer ficar de fora. Sobre a velocidade do casamento, eu ouvi muita gente comentando que 4 meses é rápido demais, que parece precipitado, que quem casa com pressa se arrepende com calma. E eu entendo esse raciocínio, tá? Mas eu também preciso ser honesta aqui, porque tem casamentos que começaram rápido e duraram décadas com muito amor e muito respeito. A questão não é necessariamente o tempo de relacionamento. A questão, gente, e aí eu preciso que você preste atenção nesse detalhe porque é onde a história muda de tom, a questão é o padrão comportamental que cerca essa decisão toda. Porque quando aparece uma segunda Emily dizendo que recebia a mensagem dele enquanto ele já estava com a primeira Emily, isso muda a leitura inteira da história. Você não tá vendo só um casamento rápido. Você tá vendo um homem que foi ao cartório de camiseta num momento que deveria ser simbólico, que casou no 4º mês de relacionamento e que aparentemente mantinha contato com outra mulher durante esse mesmo período. A velocidade do casamento em si seria só uma curiosidade de programa de auditório. O contexto em volta dela é o bafão de verdade. E aí tem outra camada que o pessoal pouco comentou. A exposição pública que a Emily Araújo vai ter que enfrentar agora, independentemente do que a história dela com o Davi seja de verdade. Porque agora que o casamento está publicado nas redes, agora que a segunda Emily apareceu nos comentários, agora que todo mundo está com opinião formada, ela virou personagem de uma narrativa que ela não escolheu escrever. Ela casou, assinou um documento com a pessoa que ela ama. E no mesmo dia em que esse momento foi público, o bafo começou. Isso é o tipo de coisa que a gente ri de fora sem perceber que do lado de dentro dói de um jeito diferente. Mas enfim, a gente aqui cuida da vida dos outros porque é o nosso ofício, né, gente? Sem maldade, com cuidado, mas sem omitir nada. Agora deixa eu te falar de um bafo que chegou mais quieto, mas que tem um peso enorme quando você entende o que aconteceu de verdade. O Rodrigo Faro, apresentador conhecido no Brasil inteiro, sofreu 2 derrotas judiciais por propaganda enganosa. Não foi um processo pequeno, não foi uma briga de vizinho. Ele emprestou a imagem dele para campanhas de uma empresa que prometia recalcular financiamentos de veículos com descontos em taxas de juros abusivas. Um consumidor contratou o serviço confiando exatamente na publicidade estrelada pelo Faro, os valores prometidos nunca foram repassados ao banco e essa pessoa teve o carro tomado. Perdeu o carro? Entendeu a gravidade disso? Não é uma promessa não cumprida de desconto no preço. É um veículo que saiu da garagem de alguém por causa de uma propaganda que não correspondia à realidade e essa propaganda tinha o rosto de um famoso na frente como garantia de confiança. O Faro tentou reverter a decisão com recurso, o recurso foi considerado abandonado por falta de pagamento integral das custas processuais e as objeções que a defesa apresentou depois também foram rejeitadas pelo juiz sem cerimônia. A defesa do autor do processo argumenta que a imagem do Faro foi o elemento que deu credibilidade à empresa e que essa credibilidade foi o que influenciou a decisão de contratar. E tem lógica nisso, gente. A gente não pode fingir que famoso emprestando o próprio rosto para a campanha é um detalhe neutro. A credibilidade de uma figura pública é um ativo que ela negocia quando assina contrato com uma marca. Se a marca usa esse ativo para enganar o consumidor, a questão de responsabilidade não é tão simples quanto dizer que o famoso não sabia de nada. Não tem condição. Isso é um pecado, gente. Um pecado de praça pública. E eu entendo que nem sempre o famoso tem acesso a tudo que a empresa faz por baixo dos panos, tá? Isso é verdade.
Mas também é verdade que quando você coloca o seu rosto numa campanha e recebe dinheiro para isso, você tem a obrigação de checar quem você está representando. Especialmente quando essa empresa promete recalcular financiamento e reduzir taxa de juros, que são exatamente o tipo de promessa que atrai consumidor em situação financeira vulnerável. São pessoas que já estão em dificuldade, que estão tentando encontrar uma saída e que veem um rosto conhecido dizendo que essa empresa resolve. Essa confiança mal depositada tem peso real, tem carro tomado, tem família sem transporte, tem consequência concreta na vida de gente real. Cafoníssimo mesmo, gente. Um bafo que ninguém comentou como merecia hoje. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você ainda não se inscreveu nesse espaço, esse é o momento porque a gente ainda tem 2 casos para cobrir. E um deles, gente do céu. Um deles vai te deixar sem chão de um jeito que o Davi e o Faro juntos não conseguiram. Então fica aqui, se inscreve e aguenta o tranco que tá chegando. Vamos falar do Arlindinho e da Érica Januza, porque esse bafo é do tipo que para tarde. Érica Januza confirmou o término do relacionamento com Arlindinho, o cantor filho do Arlindo Cruz, depois que imagens do rapaz chegaram ao público de uma forma que não deixou espaço para explicação, para contexto, nem para nota de assessoria criativa. Não foi uma foto saindo de um café com expressão suspeita. Não foi um paparazzo pegando ele num almoço que poderia ser de trabalho. O rapaz foi flagrado saindo de uma casa de swing na zona sul do Rio de Janeiro. E não saiu sozinho, saiu acompanhado de 2 mulheres. 2, gente, ao mesmo tempo, com foto, com vídeo, tudo documentado, tudo registrado, tudo na mão da Fábio Oliveira antes de chegar em qualquer outro lugar na internet. E foi aí que a Érica, sem comunicado, sem post de texto longo explicando tudo, simplesmente deletou as fotos com ele nas redes e deixou de seguir o perfil dele. A linguagem universal de quem não precisa mais de nada além de um clique para dizer tudo. Mas e o fechamento dessa história, gente? Guarda esse nome aí, porque o que vem agora é o detalhe que transforma esse bafo numa aula sobre caráter. Depois que as imagens vazaram e tomaram a internet, o Arlindinho começou a limitar os comentários nas fotos dele nas redes sociais. Foto por foto, uma a uma, foi fechando o espaço para o público falar. Aquelas que ainda tinham comentário aberto já estavam tomadas de opinião e ele foi silenciando tudo aos poucos, metodicamente, como quem varre a bagunça para debaixo do tapete enquanto o tapete está na sala de estar de todo mundo. Que criatura, gente. Que criatura mesmo. Isso é um bafo dentro do bafo. E o bafo é o seguinte, gente. A Érica Januza apareceu nas redes depois com um vídeo, sereno, bem produzido. Ela de férias, visitando a família, longe da internet que tinha acabado de destruir o relacionamento dela em tempo real, agradecendo o apoio que estava recebendo. E no final do vídeo ela disse uma coisa que ficou aqui guardada comigo, que ia em breve conhecer uma pessoa que ela ama muito. Ela seguiu em frente, com dignidade, com classe, como se o Arlindinho não merecesse nem a energia de uma explicação elaborada, nem a honra de uma crise pública protagonizada por ela. Ela simplesmente saiu de cena com a cabeça erguida e deixou o episódio para trás. E se você quiser acompanhar como essa história continua se desdobrando, se inscreve nesse espaço, porque essa novela tem temporada garantida e a gente vai estar aqui cobrindo cada capítulo. O que me incomoda nessa história da Érica Januza vai além da traição em si. E olha, vou te falar uma coisa que não é fácil de dizer sem soar chato, porque traição acontece, é horrível, destrói vínculos, mas infelizmente não é novidade no mundo. O que me incomoda é o nível de exposição pública que ela foi obrigada a enfrentar sem ter escolhido nada disso. Imagina você estar dentro de um relacionamento, confiar na pessoa ao seu lado, e aí um dia, de repente, um flagra fotográfico torna público não só o fim do seu relacionamento, mas os detalhes exatos do que o outro estava fazendo enquanto estava com você. De uma vez, para todo mundo. Sem você ter escolhido como contar, quando contar, nem para quem contar. Você acorda de manhã namorando e vai dormir com o término do seu relacionamento sendo discutido em thread de Twitter por pessoas que não sabem nem o seu nome completo. Isso é uma violência diferente, gente. A traição dói por dentro. Essa exposição dói em todas as direções ao mesmo tempo. E tem uma coisa que o pessoal fica repetindo nesses casos que me cansa de um jeito físico, que é esse raciocínio de mas como ele traiu tendo ela em casa? Como se a fidelidade de uma pessoa dependesse de quão bonita, famosa ou bem-sucedida é quem está com ela. Gente, pelo amor de Deus, isso não faz sentido nenhum.
O problema nunca foi a Érica. O problema é o caráter de quem escolheu agir daquele jeito. Uma pessoa que frequenta a casa de swing enquanto está em relacionamento sério, que sai acompanhada de 2 mulheres, que ainda deixa ser fotografada e filmada no processo, isso não é um deslize de momento ruim. Isso é um padrão de comportamento que existia antes de alguém apontar a câmera. A foto só tornou visível o que já estava lá. Que vergonha, gente! Que vergonha de comportamento! E fechando o dia com um bafo de outro tipo, a Luana Piovani usou o Instagram dela para defender que as redes sociais, incluindo Instagram, WhatsApp e Discord, deveriam ser desligadas para proteger os jovens. Eu entendo a preocupação dela com o impacto das redes na saúde mental dos adolescentes. Isso é uma discussão séria e real que precisa acontecer com muito mais profundidade do que normalmente acontece. Mas tem uma contradição que salta aos olhos, gente. Tem uma contradição de fazer doer a vista, que é usar o Instagram para pedir o fim do Instagram. É como acender um isqueiro para falar que o fogo é perigoso. Você está usando exatamente a ferramenta que quer desligar para alcançar exatamente o público que você quer proteger da ferramenta. Sem contar que a carreira dela, hoje, depende diretamente dessas plataformas para divulgar trabalho, manter presença pública, se comunicar com o público, existir como figura relevante no espaço digital. Tirar as redes de circulação afetaria muito mais do que o problema que ela quer resolver. E ainda tem o argumento de que a responsabilidade precisa estar nas famílias, na educação, na supervisão dos pais e dos responsáveis, não numa proibição em massa que afeta adultos que usam essas ferramentas de forma saudável e produtiva todo dia. Mas foi um bafo, né, gente? Foi um bafão de quem não percebe a própria contradição enquanto ela está acontecendo na tela. Esse detalhe da Piovani é o que eu chamo de biruleibice de boa intenção. Não é maldade, é genuíno. Ela provavelmente acredita de verdade no que está dizendo e tem preocupações reais com a nova geração. Mas a forma como disse, no lugar onde disse, com os recursos que usou para dizer, criou exatamente o tipo de contradição que a internet não perdoa. E a internet não perdoou. Os comentários foram de um nível de ironia que só o Brasil consegue produzir com essa consistência. Gente comentando, amei essa postagem no Instagram, pedindo o fim do Instagram, com aquela energia de deboche afetuoso que a gente conhece bem. Sem crueldade, mas sem clemência também. Porque quando você abre esse espaço, a zoeira entra. E não tem como reclamar do vento quando você abriu a janela. E o dia fechou assim, gente, com 4 histórias num único ciclo de 24 horas, cada uma mais reveladora do que a anterior, sobre o espaço enorme que existe entre a imagem pública e a vida real das pessoas que habitam esse universo de fama e exposição. O Davi Brito casou em 4 meses de camiseta de time, enquanto uma segunda Emily dizia nos comentários que recebia mensagem dele durante o relacionamento. O Arlindinho foi flagrado saindo de casa de swing com 2 mulheres e passou o resto do dia silenciando comentário por comentário nas redes como quem não sabe que o Google tem cache. O Rodrigo Faro perdeu 2 causas judiciais por propaganda enganosa. E do outro lado dessa história, tem um consumidor que teve o carro tomado depois de confiar num rosto famoso. E a Luana Piovani pediu o fim das redes sociais dentro das redes sociais, com a seriedade de quem não viu a ironia até publicar. Tudo em um único dia. Uma única terça-feira que entregou mais conteúdo do que muitas semanas inteiras. O que a gente aprende com isso, gente? Aprende que a câmera registra tudo. Aprende que o comentário de uma segunda Emily destrói um clima de festa em tempo real. Aprende que silenciar comentário por comentário não apaga o que já foi visto. E aprende que emprestar o próprio rosto tem um custo que vai além do contrato assinado. Essas são as aulas que essa terça-feira deu de graça, sem cobrar matrícula. E se você quiser que a gente continue aqui toda semana destrinchando o bafo desse calibre, sem economizar detalhe e sem fingir que não viu, se inscreve nesse espaço e manda pra gente nas redes o próximo escândalo que você quer ver passado no fio fino, porque essa mesa tem lugar pra tudo, essa voz não cansa, e a gente não vai embora enquanto tiver história pra contar. Nunca. Hipocrisia, gente, tem prazo de validade curto. Câmera, por outro lado, tem memória longa demais.